Olá, bom dia. Antes de começar a mensagem de hoje, eu queria tentar fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu vou fazer uma pergunta: qual uma característica de um bom pai? Chamar os meus convidados especiais. Para mim, ele tem que amar o próximo como a ele mesmo. Para mim, ele tem que amar Deus acima de todas as coisas. Bonito. Sabe quando a gente é criança e a gente faz aquele jogral antes, né, para apresentação, Dia dos Pais, assim? É tipo isso daqui foi a nossa apresentação Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, né, os pais assistindo. É brincadeira. Se vocês fossem dar um motivo para isso ser importante para o pai, o que vocês falariam? Para um pai ter. Por que isso é importante, ter um pai? Porque Jesus manda. Eu acredito que é importante o pai amar Deus acima de todas as coisas, porque se ele ama Deus acima de todas as coisas, ele está certo. A gente ensaiou bastante. Para mim, o que eu penso quando eu entendo, eu tento pensar no meu pai, ou o que eu espero, ou o que é uma característica dele, eu percebi que quando eu era mais novo, talvez até hoje, eu espero que meu pai saiba o que tem que fazer e como fazer, então quando eu perguntar já vem pronto, é do tipo, para qualquer coisa. Às vezes eu dependia do meu pai para, nossa, né? Precisa fazer matrícula da faculdade, ele deve saber como faz. Claramente é a mesma coisa da época dele para hoje, né? Mas eu perguntava, daí ele não sabia, claro, a gente tinha que pesquisar. Mas eu sempre perguntava as coisas, né? Quando eu comecei a estudar para o seminário, ficou um pouco mais fácil, né? Porque Bíblia ele entendia um pouco mais do que qualquer coisa no mundo. Tipo, pai, por que a mancha no asfalto é dessa cor, né? Eu fazia perguntas esquisitas, mas é interessante porque como filho, a gente tem essa intimidade de, bom, eu espero isso do meu pai, eu vou fazer a pergunta, talvez ele não saiba. Eu percebi que meu pai não é perfeito, muito menos completo, nenhum dos pais é, mas como filhos a gente espera algumas coisas e como os filhos a gente olha no nosso pai essas características. Talvez se a gente for juntar todas as coisas que a gente falou, nenhum pai vai ter todas, mas os pais têm várias delas. Quer dizer, um pai tem todas, esse pai é Deus, né? E os outros, eles estão refletindo alguma característica, alguma coisa, e qualquer qualidade que o seu pai e o meu pai reflete, é porque Deus, ele tem isso de uma forma perfeita e de uma forma completa. É muito bom a gente poder fazer esse exercício, se lembrar do que é importante, alguma característica que a gente gosta, que a gente espera, porque de Deus a gente tem e nos nossos pais a gente pode ver crescer, mesmo que eles são mais velhos. E também essa apresentação foi muito legal, porque tem aquela tradição de só Dia das Mães a gente capricha, né? Hoje, Dia dos Pais, bonito. Não, a gente tem que quebrar esse negócio, os pais também merecem. Então, sofreram um pouquinho menos lá no começo, mas estão caminhando conosco até hoje. E, bom, para todo mundo é um pouco diferente como essa dinâmica, como essa caminhada que a gente tem. Talvez, agora pensando da perspectiva dos pais, nem todos nós sabemos como é isso. Aqui reunidos aqui, só o pastor Joel é pai, eu não, Dais que não. Uns 2 aninhos aí, hein? Mas, gente, para todo mundo da minha idade que está casando, eu começo a encomendar já, porque o pessoal fala assim, não, daqui a 5 anos, então eu encomendo hoje, que daí mais rápido, né? Minha melhor amiga falou assim, não, daqui a 7 anos a gente tem filho, mas já foi uns 5, eu estou esperando daqui a pouco eles, né, tem que cumprir a promessa. Que se eu não posso, eu tenho que cobrar dos outros, porque sobrinho é legal, né, a gente pode ficar engordando e daí quando eles ficam com cara, a gente devolve para os pais. E... Não, tá tudo no roteiro, gente, faz parte da minha mensagem essas coisas aqui, vocês vão entender por quê. Não, mas é sério, é muito alegre a gente ver essas coisas de famílias. Ou a gente ter amigos que, por mais que eu não possa ser pai, eu posso experimentar de alguma outra forma como é essa relação, ou ver nos meus amigos isso acontecendo. Outro dia, um dos meus amigos teve filho, e é transformador, né? A gente perceber isso, porque
antes a pessoa é meio mal encarada, assim, né? Daí tem filho e fica todo bonzinho, assim. Quando o cara tem uma filha, aí derrete, né? Até a cara fica vermelha, ele não consegue, ele olha para o bebê e muda a expressão, porque é uma relação muito especial. É uma coisa que, talvez, para o pai, diferente da mãe, que carrega pelos 9 meses, assim que sai e você vê o rosto, é uma coisa... Deve ser muito... Eu não sei. Quando eu olho no rosto das pessoas, eles reagem desse jeito, mas transforma. E, bom, um dos pais na Bíblia que eu tive estudando recentemente, e eu vi que nele também acontece isso, também transforma, também tem essa expectativa, também olhou no filho, o filho talvez também tivesse coisas que ele esperava no seu pai. Esse é Abraão. E eu queria ler o texto de hoje, então, para a gente começar. Está em... Gênesis não. Está em Hebreus. Dessa vez a gente não vai ler a história de Abraão em Gênesis. Hebreus 11, 11 a 19. Pela fé, até mesmo Sara, assim como Abraão, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu em Deus, que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem sem vigor, velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas essas coisas que lhes foram prometidas, os avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão havia recebido as promessas e estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus tivesse dito: Isaque é o filho de quem vem a sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Em certo sentido, seu filho voltou dos mortos. Nessa história de Abraão, que é narrada lá em Gênesis, mas é interpretada aqui no livro de Hebreus, a gente pode aprender algumas coisas sobre essa dinâmica de como é ser pai, e não são lições só para quem é pai, mas para todos nós que somos cristãos, para todos nós que caminhamos na direção de Deus, porque nem todos são pais, mas todos nós somos filhos. E 3 coisas eu queria estar refletindo, então, nesse texto. São 3 partes da jornada de um pai. A primeira coisa que um pai tem, que eu estava comentando agora, todo pai começa como um filho. Antes de crescer, antes de sonhar, antes de encontrar uma esposa e casar, antes de ter filhos e formar uma família, no começo ele foi filho. Talvez nem todo filho passa pela mesma coisa, nem todo filho recebe a mesma criação. Um pai pode ser diferente do outro, alguns podem falar mais, alguns podem ser mais calados. Estranhamente, eu sempre achei que o meu pai não fosse muito quieto, porque eu sempre falo, nossa, né, aquele pai é meio japonês, não fala nada. E daí eu fui perceber, só depois de muito tempo, que meu pai não fala nada. Mas eu sempre achei que ele falasse muita coisa, porque ele comunica bastante, mas a boca dele não mexe muito. Então, ele fica do tipo, nossa, legal. Ou ele vem junto, ele senta do lado, eu estou fazendo um negócio que eu acho difícil, e ele faz junto, ele ensina. E eu descobri que tem poucas palavras, mas ele comunica muita coisa. Então, meu pai é diferente do seu pai, vocês não nem sabem porque que eu estou apontando, né? Mas todo mundo recebe alguma coisa. Talvez quem não conheceu seu pai também recebe alguma coisa. Porque o que diferencia um pai de um filho, eu estive pensando. Quando uma pessoa se torna pai, eu falei que eu tive um amigo que mudou bastante. A diferença não é simplesmente que agora ele vai ter que gastar mais dinheiro criando um filho. Senão, alguém que compra uma televisão também é pai. A diferença não é só porque ele está cuidando de um ser vivo, senão um jardineiro também é pai. A diferença não é que ele tem uma responsabilidade extra, senão um gerente do banco também é pai. A diferença de um pai é que ele gere alguém e ele dá uma herança, ele transmite alguma coisa adiante. Ele tem um relacionamento, não é só uma responsabilidade. Então, todo filho entende esse relacionamento que algum dia, talvez alguns, porque uma filha não vai ser pai, né? Mas talvez algumas pessoas vão ter quando forem pais, é que ele vai transmitir alguma coisa, porque alguma coisa ele já recebeu. Talvez algumas pessoas vão ter dificuldade, porque não receberam uma herança muito boa, ou seu pai teve alguma dificuldade no relacionamento. Talvez alguns tiveram coisas muito incríveis que querem passar adiante e vão ter dificuldade, porque
O seu relacionamento com seu pai é diferente do seu relacionamento com seu filho, mas todo mundo recebeu uma herança. E aqui em Hebreus, a gente vê a herança que Abraão recebeu de Deus, e é uma herança de fé. Deus, ele começou a dar esse exemplo para como a gente tem que caminhar, como Abraão tinha que caminhar, ele mesmo fazendo. Está escrito assim: pela fé, até mesmo Sara, estéril e idosa, pôde ter um filho, porque ela creu em Deus, que Deus era fiel para cumprir a promessa. E assim, uma nação inteira veio de um homem velho e sem vigor, uma nação incontável como as estrelas do céu e a areia da praia. Essa era a promessa que Deus tinha feito anteriormente a Abraão, que ele teria um filho e que desse filho sairia uma promessa, um povo incontável. E Abraão, ele já era velho, já era difícil ele ter filhos. Quando ele ouviu a promessa, ele não era muito jovem. E Sara, sua esposa, não podia ter filhos. E não somente isso, Deus esperou. Não foi nessa hora que ele teve filho. Foi depois de muitos e muitos anos. Aqui diz, quando Abraão já não tinha mais vigor. Não só Sara não podia ter filhos, mas nesse momento nem mesmo Abraão podia ter filhos. E nessa hora que Deus demonstrou sua graça. Nessa hora que Deus falou assim, eu sempre fui fiel. Você estava esperando pela promessa, eu vou cumpri-la. E Deus deu um filho. A geração, a nação que veio depois disso, foi muitos e muitos anos depois. Abraão não pôde ver o povo que surgiu disso, mas ele viu a primeira parte, o filho da promessa. E está escrito em Hebreus que Abraão teve fé no que Deus fez. Então Abraão, olhando para o seu filho, já tinha entendido que a herança de Deus era o povo, por mais que ele só pudesse ver uma pessoa, um filho. E essa fé, Deus disse que foi boa. Essa fé foi o que Abraão estava imitando os passos do pai. A gente viu alguns filhos, eles gostam de imitar o que os pais fazem. E eu tinha esse negócio, né? Quando eu era bem pequeno, eu tenho muita vergonha dessa história, minha mãe adora. Eu falei um dia assim, eu queria chamar Eduardo, porque o meu pai chama Eduardo, né? Ela falou, não, mas ia ser difícil, né? Como que ia chamar Eduardo? Daí eu falei, eu podia ser o Eduardinho e o meu pai Eduardo. Eu não gosto muito, porque eu fico com vergonha. Mas é interessante que eu queria ser que nem meu pai. A gente quer imitar, às vezes, algumas coisas. E quando Deus ele faz para a gente imitar. Deus, ele foi fiel. Então, o que Abraão aprendeu de que Deus, prometendo, foi fiel, é que ele também tinha que ser fiel. Abraão, ele chamava Abrão, que era pai exaltado. E Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de muitas nações. E não só da nação do povo de Israel, mas Abraão, pela fé, está escrito em Hebreus, que ele é pai de todos aqueles que têm fé em Deus. A gente recebeu a mesma herança que ele recebeu de Deus. Então, a promessa que Deus deu para Abraão vale para a gente hoje. A promessa que Deus deu, e Deus demonstrou fidelidade em Abraão, Abraão imitou, para a gente também vale hoje. Então, a primeira parte da jornada de um pai e de qualquer cristão é que tem que entender a herança que a gente recebe. E a herança que a gente recebe de Deus é uma herança de fé. A segunda coisa que a gente pode ver que na jornada de um pai tem, se o pai recebe, a segunda coisa que ele tem que fazer é colocar em prática. E a Bíblia é muito enfática sobre colocar em prática. Às vezes ela chama isso de prova, uma provação que é feita. Em Hebreus 11, o capítulo inteiro, o autor está querendo dizer para a gente colocar em prática coisas de fé. Ele dá vários e vários exemplos de personagens bíblicos, de histórias que a gente conhece muito bem. E boa parte disso ele está gastando em Abraão, para dizer que a gente tem que ter fé. E eu estava comentando que eu tenho visto vários casamentos na minha geração, pessoal, amigos que têm casado, que estão formando novas famílias, ainda não tem filhos muitos, a maior parte deles ainda não, e às vezes eu faço esse pedido de encomenda, é piada, não estou cobrando muito deles, mas a brincadeira é que é interessante que agora eles estão vivendo coisas diferentes. Quem sabe, a mesma forma como eles estão assustados com uma etapa de vida nova no casamento, alguma hora vai vir uma etapa de vida ainda nova numa família tendo filhos. E deve ser uma decisão muito intensa. Alguns deles respondem essas perguntas, essas brincadeiras que eu faço, do tipo, nossa, não, daqui a 5, 10, 15 anos, não, espera aí. Alguns falam assim, não, já. Quando Deus mandar, veio, né? São um pouco mais raros, mas também tem. E alguns não estavam nem pensando no assunto, falam, nossa, né, que esquisito. E é interessante porque não é um certo, um errado, mas Deus tem um tempo diferente. Talvez alguma pessoa que esteja esperando muito ter filho, espera, e daqui a alguns anos só, que nem para Abraão, muitos e muitos anos vem. E para alguns não estão vendo ainda acontecer.
Mas Deus, Ele é fiel, Ele tem um plano para a sua família, para o seu casamento e para nossas vidas, a gente pode ver assim. Como a gente pode aplicar a fidelidade que a gente viu em Deus e imitar os passos dele, como filhos ainda? Na jornada de fé, essa questão da prova é que nem o do Avengers, né? Os Vingadores, inevitável. É uma responsabilidade que a gente tem, que a gente vai estar passando para uma nova vida. Quem for pai, quando você está fazendo, está colocando em prática, você não só está colocando em prática alguma coisa que você tem diante de Deus, uma responsabilidade porque você aceitou viver o caminho de Deus. Você está colocando sabendo que tem alguém te olhando. Que nem na propaganda que a gente viu agora do Bradesco. O pai, ele fez uma ação, nem falou nada, mas a filha viu e imitou essa ação. Quando a gente é provado por Deus, a caminhada da fé, a gente está dando um legado, a gente está começando a exercitar a herança e já está pensando em passá-la para frente. Tudo que a gente faz é observado. Para quem não é pai como eu, é observado por irmãos mais novos na fé também, discipulando as pessoas mais novas que estejam te olhando, ou às vezes até mais velhas. A gente, como comunidade, uns aos outros nos observamos. Então, a questão de sermos provados por Deus nessa caminhada é para, como um corpo, podemos estar passando também adiante. Abraão fez isso quando ele ofereceu Isaac. No versículo 17 está escrito que Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. E ele que tinha recebido as promessas estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus tivesse dito que a partir de Isaac viria a descendência. Ele concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder de trazer de volta dos mortos. Abraão sabia que Deus era fiel, e Deus deu Isaac como resultado da promessa, e mais nenhum outro filho. Abraão tinha tentado ter um filho para tornar a promessa de Deus real, mas Deus falou, não, vai ser através de Isaac, e de Isaac eu vou fazer meu plano. E depois Deus mesmo vem e fala, não, sacrifica Isaac para mim. E parece que não faz sentido, porque de um lado Abraão devia ter pensado, bom, Isaac não é só meu desejo, não era só meu sonho, foi Deus que prometeu e foi Deus que deu, e Deus disse que faria através dele. Então parecia que de um lado estava Deus e de outro lado estava Deus. Deve ser muito difícil tomar essa decisão. Isso só pela perspectiva de obediência. Quando a gente pensa no coração, de um lado está o seu filho amado, de outro lado tem sangue. Se fosse só pelo coração de Abraão, não tenho dúvidas que ele escolheria Isaac. É o filho dele. Não tinha como você não escolher. Mas ele não estava descartando o filho, ele não estava falando assim, eu vou matar o meu filho. Eu não vou deixar o meu filho desamparado. Abraão estava olhando e falava assim, eu sei quem é Deus, e porque Deus é fiel, mesmo que eu coloque meu filho em cima de um altar, mesmo que eu levante uma faca e coloque, mesmo que o coração do filho pare de bater, Deus vai fazer voltar, porque Deus tinha uma promessa para esse filho, e Deus não é que nem a gente que não cumpre. Se Deus cumpre, tudo que Deus fala faz sentido, e se Deus manda, obedecer é o melhor. Abraão, ele não queria passar um legado para Isaac, eu preferi você do que obedecer a Deus. Ele falou, eu preferi você, por isso eu obedeci a Deus. Abraão passou uma herança para Isaac, uma herança de obediência, uma herança de fé, que não só foi para Isaac. A gente falou, a gente é filho de Abraão pela fé, o autor de Hebreus diz. A gente também recebe essa herança. Se Abraão escolheu ser obediente, escolheu ser fiel, a gente também pode receber disso. Porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus não é o que a gente entende que é melhor para os nossos filhos, o que é melhor para as pessoas que a gente tem ao nosso redor, mas o que Deus tem de ser melhor. Os nossos voluntários aqui estavam falando assim, ele tem que ser de acordo com Deus, porque se de acordo com Deus, o Guildo falou, ele está certo. O seu pai não é sempre perfeito, mas se ele fizer de acordo com Deus, ele está certo. Se o seu pai falar assim, Deus falou tal coisa, não duvida muito, porque o seu pai pode errar e tropeçar, mas Deus não. E é muito interessante porque Abraão, ele é um pai e um pai genuíno. Ele não é só um cara que teve fé, ele é um pai que teve fé. E isso é muito importante, ele praticou essa fé. E a terceira coisa que a gente pode ver nesse texto é a herança em si, é passar adiante. Ele não passou só as terras que ele tinha, porque Abraão era muito rico. Ele não passou só como gerenciar um trabalho, vou ensinar o meu filho, vou passar o meu conhecimento de como gerenciar todos esses outros pastores, todos os empregados para Isaac. Não foram só essas heranças que Abraão deixou, e ele deixou essas heranças sim para Isaac, faz parte essas coisas que a gente tem na nossa vida.
ele estava olhando para alguma coisa diferente. Mas antes de pensar nisso, eu tenho uma pergunta um pouco esquisita. Como eu vou saber qual é o caminho de Deus para colocá-lo em prática? Quando eu lia essa história de Abraão em Gênesis, eu não sabia a resposta a primeira vez, porque eu olhei e falei, nossa, Deus mandou um negócio que não faz sentido. Talvez Deus vai dar outro filho para ele, e isso seria super cruel, porque, né, perdeu um e trocou pelo outro não é troca, né? E não sei o que Deus tem para fazer, por que Deus fez isso? Mas Abraão, ele entendeu, e eu falei, se eu tivesse no lugar dele, será que eu teria entendido que Deus traria de volta a vida, ou que Deus pouparia, ou que Deus teria alguma coisa? Será que eu não teria tentado escapar, ou achar por conta própria uma resposta? Abraão, será que ele é mais perfeito, mais santo que a gente, por isso ele achou a resposta por conta própria? Abraão também teve que aprender essa lição. Quando ele recebeu a promessa pela primeira vez e passaram-se anos e anos, ele tentou ter um filho por meios próprios. Ele pegou a serva de Sara e teve um filho com ela e falou, bom, vou, né, passar a minha herança aqui para ele. Vai ser por ele que vai ter a minha descendência. E Deus disse, não, vai ser do meu jeito. Abraão teve que aprender uma primeira vez para na segunda vez entender quem era Deus. A gente, na nossa vida, às vezes tem dificuldade de entender como receber e como aplicar o legado de Deus. Como eu vou aplicar fé se eu não sei como é que eu tenho que fazer, se eu não sei qual decisão eu tenho que tomar? O que é ter fé? Será que ter fé é preservar a vida do meu filho? Será que ter fé é tentar de todas as formas preservar a vida? Ter fé é tentar de todas as formas obedecer o que Deus tem. É muito difícil a gente distinguir, mas através de oração, através de debruçar na palavra, ou a experiência que a gente tem com Deus, vez após vez, a gente recebendo do legado de Deus, se familiarizando com Ele, pode aprender a colocá-lo em prática. E a segunda pergunta não é entender para onde ir, mas como fazer, como exercer tanta fé como Abraão. Abraão foi chamado de pai da fé. Abraão é aquele que falou, pela fé Abraão fez isso, pela fé Abraão fez isso. Como eu vou ter tanta fé quanto Abraão? Abraão, a gente falou agora, ele não era um super-humano, ele não era mais santo que nós. Abraão não tinha mais condição de ter fé do que eu e você. Como a gente faz para ter tanta fé? Para ter tanta fé, a gente olha para um lugar diferente. Se eu acho difícil oferecer meu filho, porque eu valorizo a vida do meu filho, eu não vou entender os valores corretos, eu não vou conseguir tomar decisão com a perspectiva de Deus. O texto diz que Abraão, e essa parte eu não vou ler inteiro, mas não só Abraão, mas todos os exemplos que está aqui nesse capítulo 11 de Hebreus, o capítulo que a gente chama dos heróis da fé, ele fala que eles fizeram porque eles não estavam olhando para uma pátria da terra, eles estavam olhando para uma pátria superior. Eles tinham a promessa não só do filho, Abraão, não só do filho e da nação, mas ele também tinha a promessa da terra prometida, que era Canaã. Mas Abraão recebeu essa promessa, Isaac recebeu essa promessa e Jacó recebeu essa promessa. E os três que moraram em Canaã e saíram de Canaã. Abraão, ele chegou na terra prometida, ele saiu de uma terra muito distante, Deus levou ele até lá, mas depois Deus levou ele até o Egito. E ele falou, ele podia ter pensado, nossa, por que Deus está me tirando da terra se eu já cheguei no meu lugar? Isaac também deu umas rodadas, Jacó, não por ele mesmo, mas o seu filho José ficou governador no Egito, ele também saiu e passaram o povo 400 anos longe da terra prometida. Se ele estivesse olhando para a terra, ou porque ele achava que Deus, a forma como Deus ia cumprir a promessa, ele nunca teria saído de lá. O povo nunca teria ido no Egito, não teria a gente visto Deus fazer tantos milagres, o livramento do povo, Deus ter multiplicado eles, o povo ter conseguido recursos para se tornar de uma família uma nação. A gente não teria visto tudo o que Deus tinha para eles, se não fosse da forma como Deus tinha planejado. Porque eles não estavam olhando para a terra, pedaço de chão. Eles não estavam olhando para a família, corpo deles. Eles estavam olhando, de acordo com Hebreus, o autor diz, para uma pátria superior. Não era uma herança terrena que eles iam dar. Eles também tinham essa, mas para você tomar essa decisão da forma correta, para a gente gerar fé no nosso coração, basta olhar para o lugar da onde vem a fé. Se a pátria que eu vejo na minha terra não me estimula tanto a seguir, a pátria que eu olho para o céu, eu não vou conseguir resistir. Quando eu olho para a pátria celestial, e a pátria não é só uma terra natal, a pátria chama pater, porque é uma terra
de origem, de geração e de herança também. Eu sou filho da minha pátria. A gente fala assim, filho do Brasil. A gente nasceu aqui nessa terra. E se a gente é filho do Brasil, a gente também é filho do reino dos céus. A gente é geração do reino de Deus. A gente tem uma pátria para quem olhar. Deus, Ele é nosso Pai, Ele nos deu uma herança, e porque a gente olha para isso, a gente segue dessa forma. Um pai, ele pode educar o filho com chinelo, ele pode educar o filho com palavra de Deus, e tudo que ele fizer, ele olha sim para o crescimento físico, mas ele olha mais ainda para o crescimento espiritual, pela pátria celestial. A gente recebe de Deus uma herança de fidelidade. A gente vive para colocar isso em prática, e para gerarmos filhos, a gente quer passar essa herança adiante. E o texto logo anterior desse capítulo que a gente está estudando em Hebreus 10, ele fala que o justo viverá por sua fidelidade. Isso é uma citação que o autor faz de Abacuque 2. O justo viverá por sua fidelidade significa, a minha vida vai ser de acordo com a fé que eu tenho para com Deus. Se eu tenho pouca fé, eu vou andar torto. Se eu tenho muita fé, eu vou andar bem. Se Deus tem muita fé, eu vou andar de acordo com essa fidelidade. O justo, ele só se torna justo porque ele tem fé. Ele não tem fé porque ele é justo. Eu não nasço uma pessoa correta e por isso eu consigo gerar fé. É porque eu olho para Jesus que eu vou me tornando cada dia mais uma pessoa mais correta. E para os pais ouvindo, porque você olha para Jesus, você se torna um bom pai. Cada dia mais que você olha mais para Jesus, você educa melhor seu filho. Você olha e instrui de acordo com o exemplo que você também deve seguir. Para ser um bom pai, para apreciar verdadeiramente um bom pai, a gente tem que conhecer o Pai perfeito que é Deus. E o único caminho disso é a fé. A única forma que a gente pode esperar uma herança boa é quando a gente olha para a pátria celestial. Então, o meu desafio talvez alguns que estão ouvindo são pais, e eu incentivo a buscar ser cada dia melhores pais. Talvez alguns já são pais de pais e falam assim, como eu vou criar meu filho ainda se agora ele já está criando o filho dele? Sempre tem tempo de a gente olhar para Deus. O meu desafio para os pais essa manhã é entender que você recebeu uma herança de Deus, colocar em prática essa herança que Deus tem na sua vida e passar adiante para o seu filho todos os dias, para o seu filho e para a sua filha. E para aqueles que não são pais, o meu desafio é apreciar verdadeiramente seu pai. Se você ama o seu pai só com o amor que você tem de afeto, talvez esse amor não dure para sempre. Talvez tenham atritos, talvez tenham dificuldade de relacionamento. Mas se você olha para o seu pai, sabendo que ele também está olhando para uma herança de Deus, você aprecia verdadeiramente. Se você não tem o pai, você aprecia o afeto, o cuidado que você tem. Na comunidade, você pode ter irmãos que suprem também essa direção e, mais ainda, diretamente de Deus. Para a gente viver um rumo perfeito, a gente tem que olhar para aquele que é perfeito.